A Canção das Águas, de Sarah Toxer. Capítulo 1. Existe um Deus no fundo do rio. Algumas pessoas podem lhe dizer que isso é só uma história, mas nós, povo das barcas, sabemos que não é bem assim. Quando os juncos ao longo das margens sussurram que há uma ventania correndo pelas zonas alagadiças, nós ouvimos. Quando a maré se ergue do mar e enche o rio com água marrom barrenta, nós sabemos que é preciso prestar atenção. O Deus no rio fala conosco na língua das pequenas coisas. Foi assim que, antes mesmo de fazermos a curva em Pontal de Espera, meu pai soube que havia algo errado. Caro, pegue o leme. Meu pai se debruçou sobre a polpa para colocar a mão no rio. Nossa barca estava carregada de toras para o mercado madeireiro em Sicema. A embarcação estava bem fundo na água, de modo que ele não teve trabalho para alcançar a superfície do rio. Um pequeno rastro redemoinhou em volta de seus dedos, formando uma linha agitada de bolhas. O sol tinha desaparecido por trás das árvores cobertas de musgo, e o rio ficava mais quieto a cada instante. Ele puxou bruscamente a mão como se ela tivesse sido picada. Eu me sentei ereta. O que foi? Não sei muito bem. Ele parecia querer dizer mais, mas apenas acrescentou. Ele está inquieto esta noite. Ele estava falando do Deus do rio. Todo mundo sabe que pode trazer má sorte. Até mesmo ser perigoso. Referir-se ao Deus pelo nome. Os barqueiros normalmente chamam de o velho. Fogo! Sussurrou Fi. Os homens-sapos não são um povo de muitas palavras. Meu pai virou-se para ela. Você também sente? Fi empoleirou-se no telhado da cabine de cormorante, com os dedos dos pés, que eram unidos por membranas, estendidos sobre as tábuas. Sua pele era do verde amarronzado escorregadio de um sapo-boi de rio, com olhos amarelos que se projetavam de uma testa nodosa. Ela olhava sem piscar para a água. A barra de seu vestido linho estava em farrapos, e fios soltos esvoaçavam na parte de trás. Conta-se que há muito milhares de anos, em tempos imemoriais, o deus do rio se apaixonou pela filha de um barqueiro. Os homens-sapos são os filhos que resultaram dessa união. Os habitantes da Terra torcem o nariz e os chamam de sujos, mas os interioranos são ignorantes em relação a muitas dessas coisas. Eu funguei. Não sinto cheiro de fumaça. Enquanto eu falava, o vento mudou e um cheiro cáustico envenenou o ar. A qualquer momento iríamos avistar Pontal de Espera, a primeira cidade ao sul da fronteira caiana. Apertei a cana do leme com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. A vela rígida e negra da cormorante girou parcialmente para fora do estibordo. O calor do dia ainda aquecia suas tábuas. Embora o sol tivesse desaparecido, estendi sobre o convés dos dedos da mão que estava livre, como se a paz pudesse de algum modo emanar dele para mim. O Deus no rio não fala comigo como faz com meu pai, ainda não. Quando chegar o dia de seu destino, você vai saber. Sempre dizia meu pai. Do mesmo jeito que eu soube quando ele veio a mim. Bom, na minha opinião, o destino poderia se apressar um pouco. Meu pai tinha 15 anos quando o Deus do rio sussurrou seu nome pela primeira vez. Sou 2 anos mais velha e ainda não ouvi nada. Mas mantenho os ouvidos abertos, porque um dia eu vou herdar a cormorante. 8 gerações de capitães euresteias trilharam seus ofícios neste rio, todos eles favorecidos pelo Deus. Seguimos adiante pela água sombria. As árvores foram desaparecendo gradualmente e o porto de Pontal de Espera surgiu à nossa frente. Ou deveria ter surgido. Pelas bolas de chanto! Praguejei com os olhos ardendo. Peguei a manga de meu suéter e a ergui sobre o rosto. Fumaça subia pelos telhados do armazém. O mastro de barcos afundados projetavam-se como troncos de árvores mortas no pântano, mais feio e desolado que já deveria ter existido. Essa parte do rio não era profunda, então algumas barcas estavam afundando, até o topo de suas cabines. Uma estava pronta para navegar. A verga e a retranca da vela principal flutuavam, e a vela se agitava entre elas submersa. Parecia o vestido de uma mulher afogada. Brasas produziam um brilho cor laranja nas estacas enegrecidas, e partículas de cinza pairavam no ar. As docas haviam desaparecido. Aquelas barcas... Fui tomada por uma tosse seca, tornei a cobrir a boca com o suéter e inalei um pouco de ar abençoadamente limpo, embora com gostos de fios. Por mais que eu apertasse os olhos em direção aos naufrágios, eu não conseguia identificar o nome de nenhuma daquelas barcas. Pai, essas barcas não pertencem a ninguém que nós conhecemos, pertencem?
A vela da cormorante deu uma tremulada raivosa, o que me assustou. Em meu sobressalto, acabei afrouxando a pegada na cana do leme, então afastei os olhos dos destroços e ajustei com pressa o curso. Meu pai nem percebeu o lapso no leme, o que não era nada característico dele. Vamos ancorar longe das docas. Ele apertou meu ombro. Nós não queremos bater em nenhum destroço. Encontre um lugar na margem o mais perto possível da estrada e se posicione a contravento. Nós vamos ancorar? Minha mente saltou para a nossa segunda carga, a caixa de mosquetes amarrada ao convés e coberta discretamente por uma lona. Nós nunca parávamos em cidades quando estávamos fazendo contrabando. Achei que estivéssemos indo para o Lago das Garças. Meu pai esfregou o queixo com a barba por fazer, enquanto examinava as ruínas. Um barqueiro sempre ajuda um barqueiro em necessidade. A visão daqueles naufrágios abandonados me causou um arrepio. Aonde tinham ido todas aquelas pessoas? Eu não precisava do Deus do Rio para saber que havia alguma coisa muito errada. Meu pai e Fi dirigiram-se até a parte dianteira da barca para baixar a vela. Empurrando a cana do leme, conduzi a cormorante em um arco lento, até que sua proa achatada e pintada de branco ficou apontada para o vento. Ela seguiu lentamente pela água e aos poucos foi parando. Meu pai baixou o cabo da âncora e fomos cuidar das tarefas rotineiras de arrumar e preparar a barca. Fumaça permeava o ar na coberta, fazendo com que a cabine parecesse ainda mais apertada e atulhada que o habitual. Meu pai vestiu seu sobretudo de lã bom e arrumou a gola para que ficasse no lugar certo. Seus modos sombrios aumentaram minha preocupação. Ele só usava aquele casaco para ir ao templo ou para fingir que não tinha bebido demais na noite anterior. As luzes das velas brilharam em algo metálico em sua cintura. Sua melhor pistola de perdeneira. Eu parei com a mão apoiada na porta do armário. Armas? Só por garantia. Ele grunhiu. Peguei no armário minha faca com bainha de couro, enfiei no bolso e subi os degraus da cabine. Remamos o bote até a margem e fomos à cidade. Nossos passos arrastaram-se na estrada de cascalho, além do murmúrio triste dos juncos. Esse era o único som ao longo da margem do rio. Meu pai não parava de olhar apreensivamente para o rio. A cabeça de Fi estava inclinada em direção à água, ouvindo com aquele sexto sentido desconcertante que eu teria dado qualquer coisa para possuir. Engoli a inveja enquanto meu braço formigava de arrepio. Era primavera na terra dos rios, e a temperatura ainda caía depois do pôr do sol. Mas o frio que eu sentia estava principalmente dentro de mim. Por que o Deus no rio não tinha protegido os barqueiros cujas barcas afundaram? E o que meu pai e Fi sabiam que não estavam me contando? Encontramos o inspetor das docas parado ao lado de uma pilha de caixotes, examinando o cais com olhos vermelhos. Pelo modo aleatório como as caixas estavam empilhadas, parecia ser alguma carga que eles tinham conseguido salvar do incêndio. Você é um homem de sorte, Nick. Cumprimentou ele enquanto apertava a mão de meu pai. Se estivesse aqui 2 horas atrás, acho que sua barca estaria no fundo do rio, junto com os restos. Meu pai manteve a voz baixa, em sinal de respeito. O que aconteceu? 11 barcas afundaram. Do cachimbo do inspetor, subiam fumaças em uma espiral delicada. Sua voz estava bastante calma, mas percebi que sua mão tremia. O navio veio de Acaia, ou Victorianos. O nome não me diz nada, falou meu pai. Era um cúter, de aparência veloz, com 6 canhões de 4 libras. Eles foram carregados com foguetes incendiários. Eu olhei para o rio, quase como se esperasse ver o fantasma do cúter fazendo a curva. Não havia nada além das sombras escuras das árvores que se alongavam sobre a água. Ao ver os mastros chamuscados, fui invadida por uma pontada de perda. Barcas não eram apenas navios de carga, elas tinham personalidade. Elas eram lares. Eu me voltei para o inspetor das docas. Um cúter como esse é um desperdício nessas partes dos rios. Ele não pode alcançar velocidade com todas essas curvas, e sua quilha é funda demais para entrar nos melhores esconderijos. Ele pertence ao mar. O que estava fazendo aqui? Tentando destruir as docas? Perguntou meu pai. Ou um dos armazéns? O homem sacudiu a cabeça perplexo. Até onde sei, nenhum dos dois. Eles apontaram primeiro para as barcas. 3 delas estavam carregando. Toda a carga explodiu. Aí as docas se incendiaram. O fogo se espalhou para o primeiro armazém. Nós conseguimos fazer funcionar uma linha de baldes, mas 2 rapazes se queimaram feio lutando contra o fogo. Ele apontou para a pilha de engradados. Isso é tudo o que restou da carga. O inspetor de docas parecia muito solene. Eu soube que havia mais. Quantos mortos? Perguntou meu pai com delicadeza. Só 2. Os Singer estavam dormindo a bordo da Jenny.
Que a corrente os leve. Meu pai tirou o gorro de lã e alisou para trás seu cabelo ruivo com fios prateados. Que a corrente os leve. Repeti em um sussurro, cerrando os punhos. A borda irregular de uma unha roída afundou na palma da minha mão. Eu não conseguiria imaginar quem faria algo assim. Os esqueletos queimados das barcas projetavam-se da água imóvel onde os barris e caixotes de madeira boiavam. Nós tínhamos ancorado em um cemitério. O cabelo se parece com algas, sussurrou Fi, girando os olhos em direção à água escura. Antes que eu tivesse a chance de perguntar o que ela queria dizer, uma voz soou às nossas costas. Nicandros Oresteia, capitão da barca Cormorante? Eu virei para trás. Um oficial do exército estava parado no cais. Seu casaco azul, que ia até o joelho, estava coberto de poeira de estrada. Ele era iluminado por trás pelos últimos raios do sol poente, de modo que eu não conseguia ver seu rosto. Meu pai e eu trocamos olhares. Meu pulso se acelerou nervosamente. O homem tornou a falar e sua voz transportou-se além da água. Estou à procura do capitão da barca Cormorante. Meu pai virou-se lentamente para ele. Sou eu. Por ordens da Margravina de Quintessa, preciso que o senhor venha comigo agora. Eu levei um susto. Ele tinha uma espada longa e 2 pistolas. Não tinha sacado nenhuma das armas, mas não era preciso. Elas estavam bastante visíveis em seu cinto, em uma ameaça silenciosa. É mesmo? Disse meu pai, com notas iguais de provocação e de incredulidade na voz. Eu não achava que a Margravina soubesse meu nome para lhe dar ordens. Nós não nos conhecemos. Movi lentamente a mão, que o comandante não conseguia ver, em direção ao bolso, onde minha faca estava guardada. Eu tinha crescido ouvindo histórias de Oresteias fazendo escapadas loucas e temerárias de homens de uniforme. Eu estava pronta. Meu pai sacudiu a cabeça para mim e eu parei com a mão no ar. Sou o comandante Queros, disse o estranho, da 3ª Companhia de Margravina. Estou autorizado a falar em seu nome. Como vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. O senhor faria a gentileza de vir comigo até o gabinete do mestre da baía? Então, às suas costas, soldados marcharam até os cais, e eu soube que ele não estava pedindo. Eu falei: o senhor não acha mesmo que nós tivemos alguma coisa a ver com isso? Claro que não, garota. O comandante olhou para mim do mesmo jeito que eu poderia olhar para um lambari ou uma formiga. Ele dirigiu as palavras a meu pai. Tenho uma oferta que quero discutir com o senhor, capitão, em particular. Mas eu... Comecei a falar. Meu pai apontou a cabeça em direção à cidade. Vá para nós e Bartalos, caro. Eu me encontro com você lá. Antes que eu tivesse a chance de protestar, eles o arrastaram pelo piso de pedras enegrecidas, impressado entre o comandante e os soldados. Eu não me deixei enganar por seu andar despreocupado. Seus ombros estavam rígidos enquanto mantinha as mãos no bolso do casaco. Observei até meu pai sumir de vista. Tudo acontecera depressa demais. Meus dedos se retorciam, alisando o contorno de minha face escondida. Eles tinham deixado que ele mantivesse a pistola. Lembrei a mim mesma. Ele podia não estar correndo tanto perigo. Bom... Eu disse a Fi, então fiz uma careta. Minha intenção era soar confiante, mas saiu quase como um grito. Vamos! Pontal de Espera tinha apenas uma taverna, a nós e Bartalós. Suas telhas estavam chamuscadas, mas fora isso, intocadas pelo fogo. Subi os degraus, 2 de cada vez, e entrei pela porta. Fi seguiu atrás de mim. Seus cotovelos bulbosos reluziam verde as luzes das lamparinas. Uma tábua do chão rangeu sob meu sapato de lona surrado. Eu olhei para baixo e percebi estar parada em uma poça d'água. Ela seguia pelo corredor, molhando as tábuas e encharcando o tapete trançado. Uma luz tremeluziu por uma porta aberta. Ouvi vozes baixas, masculinas e femininas. Atraída pela curiosidade, espiei no interior do aposento. Algo comprido e nodoso estava disposto em uma cama, envolvido por um lençol de linho molhado. Primeiro não percebi que estava vendo, até que meu olhar se fixou nas botas que se projetavam embaixo do lençol. Eu engoli em seco. Só conheci os Singers de vista. A senhora Singer tinha um cabelo lindo, comprido e liso. Ele escorria sob o lençol, agora como um emaranhado negro de enguias pingando sem parar. O cabelo se parece com algas. Ao me lembrar das palavras enigmáticas, imaginei o cabelo da senhora Singer emaranhado aos juncos verdes e musgosos no fundo do rio, flutuando na corrente turva. Fui atravessada por um tremor. Eu desviei os olhos dos corpos e cambaleei pelo corredor até o banheiro. Nunca tinha visto uma pessoa morta antes. Meu coração martelava em pânico. Burra!
Era burrice ter medo. Cadáveres não podiam machucar ninguém. Fi tocou meu ombro. Força. Assenti com a cabeça e respirei fundo para acalmar os nervos. A tensão pairava sobre os presentes no bar como uma respiração presa. Pessoas estavam reunidas em círculos e sussurravam em pequenos grupos, e de vez em quando batiam as canecas no balcão. Eu quase podia sentir o cheiro do choque e da raiva sobre o odor de cerveja derramada. Havia muitas mulheres e um só menino pequeno, que observara de olhos arregalados enquanto a mãe o segurava pela gola. Não era raro que barqueiros viajassem com a família a bordo. Alguém assoviou. Tibes Brixton tinha por volta de 30 anos, uma grossa trança loura que descia pelas costas e uma tatuagem de serpente que envolvia o antebraço. O sol clareara e branqueara os pelos de seu braço e vincara a pele nas extremidades de seus olhos. Fiquei momentaneamente tomada de alívio ao ver alguém que conhecia. Até que eu entendi que a barca da Capitã Brixton possivelmente estava entre as embarcações afundadas. Abri caminho até o balcão. Por que os soldados estão aqui? Não sei. Ela chamou um balconista e pediu 2 canecas da cerveja escura e forte apreciada no norte das terras dos rios. Eles chegaram pouco antes de vocês. Eles queriam conversar com meu pai. Minha voz parecia vazia. Eu estava abalada, ainda me lembrando da imobilidade desconcertante dos corpos e do modo brusco com que os soldados arrastaram meu pai. Disseram que era sobre um trabalho. Pelas bordas vermelhas dos olhos da Capitã Brixton, eu podia dizer que ela tinha chorado. Não gosto de nada disso, murmurou ela. Eu fechei a mão em torno da caneca gelada. Apesar das circunstâncias horríveis, eu não conseguia evitar e me sentir satisfeita por ela me considerar velho bastante para tomar uma bebida. Eu sempre admirei a Capitã Brixton. Sua barca era uma das poucas tripuladas por mulheres, e ela levava a pistola mais bonita que eu já tinha visto, gravada com um padrão de arabescas e flores. Graças aos deuses, seu pai está aqui. Nós estamos reunindo uma tripulação para caçar esses canalhas pelo que eles fizeram com os Singers, disse ela. O senhor de idade, ao lado dela, sacudiu a cabeça. Nós não vamos, não. Ah, não encha, Perry. A hora de agir é agora. Ela bateu com um punho no balcão, o que fez com que as canecas chacoalhassem. Se alguém afundasse a cormorante, acho que eu estaria louca para atacar e lutar, mesmo com os canhões de 4 libras. Algo como excitação se envolveu imprudentemente em meu interior. Eu a segurei. Pessoas estavam mortas, meu pai estava em dificuldades. Eu me virei para o homem. A sua barca também? Aia, disse ele, embora tenhamos lutado muito para salvá-la. Eu não podia acreditar que ele tivesse perdido a fabulosa. O capitão Perry Cranton navegava com ela desde antes do nascimento do meu pai. Ela era uma bela embarcação antiga com um convés pintado de vermelho cereja e um catavento no alto do mastro em forma de moinho de vento. Em relação ao capitão, ele tinha sido amigo do meu avô. Era ruim demais para acreditar. O dano foi feio? Ela pode ser içada? Perguntei. Que os deuses a abençoe, Carol, disse ele, e meu coração doeu com o jeito como suas mãos manchadas de sol tremiam em torno da caneca. Não sei se é perda total, mas isso é para o avaliador decidir. E a empresa de salvamento. Nós mandamos um mensageiro a Sissema em um maldito cavalo. Ele torceu os lábios para mostrar o que achava dos barqueiros, se dobrando a mandar mensagens por terra. Não restou nenhum barco maior que um bote a remo. De repente visualizei o catavento da fabulosa. Retorcido e enegrecido, a tinta descascando com o calor do fogo. Minhas unhas afundaram na palma da mão. Vejo que você e seu pai não têm ido muito ao sul ultimamente, não é? Disse a Capitã Brixton. Bom, eu tenho. Ouvi falar desses vitorianos. Seu mestre é Derek Melanos. E todos nós sabemos com quem esse patife anda. Disse ela, cuspindo no chão. Eu não sabia. Ela tinha razão. Nós não íamos muito para o sul. Ao ver a pergunta em meus olhos, ela se inclinou para perto. Os cães negros? Cães negros? Minha cabeça se ergueu. Tão rio acima assim? Todo mundo sabia que devia manter distância dos cães negros, uma tripulação de mercenários acaianos. Na verdade, piratas, cujos barcos rápidos aterrorizavam o pescoço, a baía de água salgada comprida ao sul das terras dos rios. Agora eu sabia porque o capitão Cranton não estava animado para reunir uma tripulação. Enfrentar os cães negros era um bom meio de morrer. Piratas. Chiou Fi. Ela enfiou um dedo verde comprido na sua cerveja, retirou e examinou as bolhas na ponta do dedo. A Capitã Brixton não deu atenção a isso.
Capitães de barcas estavam acostumados aos maneirismos estranhos dos homens-sapos. Tem alguma coisa muito suspeita nesse maldito negócio todo. Eles nem levaram nada. A Capitã Bristol tomou um grande gole de sua caneca parcialmente vazia. Primeiro, cães negros e agora soldados. Você devia ir mais devagar, disse a ela o Capitão Crantor. E você devia cuidar da sua própria vida, velho. Afastei minha cerveja intocada. Se os piratas tinham ateado fogo àquelas barcas, eles podiam atacar outras. Meus pensamentos saltaram para a Cormorante, ancorada, sozinha e desprotegida lá fora no rio. Aqueles piratas não estavam em busca de capturar presas nem dinheiro. Seu objetivo era destruir, e com 6 canhões eles estavam bem equipados para fazer isso. Cães negros. Minha garganta estava rouca. Preciso contar ao meu pai. Capítulo 2. Havia apenas um guarda postado diante do escritório do mestre da Baía. Ele não era muito mais velho que eu e estava curvado em um banco na varanda da entrada, mexendo em uma cutícula. Eu passei por ele. Ei! Exclamou com atraso, saltando de pé com um chacoalhar metálico de sua armadura. Você não pode. Entrei bruscamente pela porta de tela. Pai! Eu disse sem fôlego. São os cães negros! Meu pai estava sentado em uma cadeira de pernas delgadas e discutia com o mestre da Baía, sentado do outro lado de uma escrivaninha atulhada. Agora olha aqui, Jack. Ele se interrompeu e virou ao som de minha voz. O quê? O comandante Keros estava parado atrás do mestre da Baía, de braços cruzados. O fim do crepúsculo penetrava através das persianas, iluminando partículas de poeira no ar e refletindo no cabo de sua espada. Em toda a volta do escritório havia armários, com portas de vidro cheios de objetos exóticos de todas as terras dos rios. Eu ouvi as notícias na taverna. Gaguejei repentinamente envergonhada com o peso dos olhos dos estranhos sobre mim. A Capitã Bristol diz que o navio pertencia a Dirk Melanus. Meu pai ergueu a cabeça bruscamente. Ele reconheceu o nome, mesmo que eu não reconhecesse. A boca do comandante estreitou-se. Uma história suspeita de um bando de barqueiros. Eles não sabem o que dizem. Ouvi o arrastar de botas pesadas às minhas costas. Havia os 2 soldados, parados, um de cada lado da porta. Assustada, dei um passo para trás. Esbarrei em um armário de vidro e fiz os objetos em seu interior chacoalharem. Esses barqueiros são meus amigos. Meu pai era uma figura imponente, com o cabelo ruivo comprido e a camisa relaxadamente aberta na gola, expondo as tatuagens desbotadas em seu peito. Confio mais nele do que em tipos como vocês. O capitão Keros virou-se para mim. O que você queria entrando aqui desse jeito, menina? Isto é uma reunião particular. Meu pai sentou-se ereto. Qualquer coisa que o senhor queira dizer para mim, minha filha pode ouvir. A menina é sua filha? O comandante me estudou de um modo com o qual, infelizmente, eu estava bem familiarizada. Tentei ignorar a sensação incômoda enquanto seus olhos rastejavam por mim. Nem toda garota se parece com a mãe. Pior para mim. Minha mãe parecia uma estátua de bronze clássica. Ela me deu a pele marrom e um pescoço longo e esguio, mas as sardas e a tonalidade avermelhada em meus cachos, bem caracolados, vinham do meu pai. Nas cidades costeiras, é comum ver pessoas com ascendência mista. Mas no interior das terras dos rios, especialmente ali, perto da fronteira caiana, minha aparência chamava atenção. O comandante olhava de um lado para o outro entre nós, como se fôssemos um enigma a decifrar. Meu pai o ignorou. Melanus e os cães negros tão ao norte assim? Ele sacudiu a cabeça. Isso não faz sentido. O comandante sacou do interior do casaco um pergaminho enrolado e bateu na palma da mão. Como eu estava dizendo, Capitão Oresteia, há certa carga à espera no armazém. Nós queremos que o senhor a entregue em Valonicos. A cidade livre de Valonicos, uma cidade-estado independente a nordeste, ficava 1 semana de viagem por barca. Eu estava familiarizada com o percurso, que atravessava 2 rios diferentes. Mas nós não fazíamos com grande frequência. Meu pai preferia trabalhar na rota de Tricaia e Antiporos. O dinheiro era melhor. Essa é a proposta? Os olhos de meu pai brilharam de raiva. Isso é tudo o que tem a dizer-me? Me parece que 11 dos meus amigos foram incendiados porque os cães negros estavam à procura dessa sua carga. Vocês não esperavam que eu somasse 2 mais 2 e descobrisse a verdade, não é? Foi o mestre da Baía quem falou. Leve a carga a Valonicos. E eliminamos todas as acusações por contrabando. É o melhor acordo que estou preparado a...
Que acusações? Interrompi. O que está acontecendo? O mestre da Bahia estreitou os olhos. Não se deu o trabalho de se fazer de inocente. O caixote que vocês estão transportando está cheio de mosquetes e de munição suficiente para causar um bom problema. O contrabando é uma tradição honrada e antiga nas terras dos rios. Nós nos interessávamos por isso, assim como vários outros barqueiros. Alguns homens podem pagar um bom dinheiro para que transportem uma carga não registrada para o outro lado da fronteira e sem perguntas. Não era como se esses mosquetes fossem cair em mãos criminosas. Seu destino era um grupo de rebeldes acaianos, exilados de seu país por imprimir um panfleto do qual Emparca não tinha gostado. Meu pai simpatizava com eles e costumava contrabandear suprimentos e pacotes de cartas de sua terra natal para eles. Como você sabe? Com o rosto em brasa, eu cerrei os punhos. É claro, enquanto Fi e eu estávamos na Nós e Bartalos, os homens do comandante pisaram aquelas botas enlamaçadas por toda Cormorant. Eles não tinham o direito de vasculhar nossa barca sem permissão. Meu pai estava com as mandíbulas tensas. Talvez eu tenha quebrado algumas regras com esses caixotes, Jack, disse ele. Mas você também estaria quebrando algumas com essa busca e apreensão. Eu me adiantei. Isso é chantagem. O comandante Keros me ignorou. Capitão Oresteia, estou preparado para lhe dar uma carta de corso, disse ele. Uma autorização para usar todo tipo de força necessária para levar essa carga até Valonicos. Uma carta de corso? Ergueu-se a voz do meu pai. Sim. O mestre da Bahia ficou vermelho nas extremidades. O fato é que você é o único navio hipotal de Éspera que não fora destruído pelo fogo. Desculpe, Jack, mas a Cormorante é uma barca. Estamos equipados para levar carga. Como você quer que eu mantenha longe dos cães negros, sendo mais rápido que eles? Essa empreitada iria exigir mais velocidade do que nós temos. Não quero ser grosseiro, é claro, mas você entende o que eu quero dizer? Acho que sei o que é uma barca. Obrigado, Nick. Tomada pela curiosidade, virei-me para o mestre da Bahia. Qual é a carga? Devia ser algo importante, algo perigoso. Por que mais os cães negros deixariam o território deles nas águas do sul para subir até ali? E por que o comandante tinha se dado todo aquele trabalho de revistar nossa barca e nos intimidar com soldados? O mestre da Bahia mexeu em sua pilha de papéis. Não posso dizer. Então não posso levá-la a Valonicos. Caro tem razão. Meu pai deu um peteleco nos papéis. Você não quer nos deixar a escolha, não é? Isso é uma coisa ruim de se fazer, Jack. Ele olhou para o mestre da Bahia. Por quanto tempo você conheceu meu pai? Seu pai nunca teria trocado em armas contrabandeadas. E você sabe disso. Meu pai riu. Sei que meu pai era muito bom no que fazia. E não vou dizer mais que isso. Segurei um riso. Meu avô tinha sido um contrabandista famoso, mas claro que o mestre da Bahia nunca havia apanhado. O mestre da Bahia encolheu os lábios para o lado. Percebi que meu pai não tinha necessariamente se ajudado com esse comentário. Você vai levar esse caixote para Valonicos. Meu pai podia lidar com o velho Jack. Era com o comandante que eu estava preocupada. Ele tinha o ar de um homem que não estava acostumado a ser contrariado. Eu já tenho a carga, disse meu pai tranquilamente. Tenho uma carga completa de madeira para Sisema. Ou vocês confiscaram isso também? Vocês não fizeram isso, pois não tenho os guindastes e alavancas para descarregá-la. Não com as docas em cinzas. Vocês também não têm esse direito. A papelada de madeira está em perfeita ordem. Ele tamborilou sobre a mesa. Em relação a esse caixote, talvez se fosse há alguns anos, não agora. Minha filha está comigo, Jack. Eu fiquei irritada com isso. Meu pai sempre falava sobre a história orgulhosa dos Aresteias. Malandros que faziam contrabando e escapavam de canhões. Nós éramos a única barca perfeita para transportar a carga do comandante. Um fiapo fino de indignação se retorceu em meu peito. Eu não podia ouvir o Deus no fundo do rio ainda. Mas sabia que podia lançar uma faca melhor que qualquer um. Eu não era criança. Pai, eu acho que... Ele me calou com um olhar severo. Infelizmente a resposta é não. Não entrego uma carga a menos que eu saiba o que é, especialmente se é algo que traz perigo para mim e para minha tripulação. Se você quer alguém que pegue seu dinheiro no piscar de olhos sem fazer perguntas, devia falar com a companhia Bollard. Os Bollards eram uma poderosa família de mercadores com a reputação de ser um tanto cruéis.
Imagina que eles poderiam se dar ao luxo de aceitar um contrato inescrupuloso. Eles tinham um balde de dinheiro e possuíam dezenas de barcos. Meu pai apertou com força o braço da cadeira. Sou um barqueiro livre, ele disse. E entendi que ele estava se preparando para se levantar e ir embora. Não preciso fazer tarefas para você. O comandante sorriu. É uma pena ouvir isso. Os soldados agarraram os braços de meu pai e ergueram-no à força da cadeira, que caiu com um estrondo. Meu pai chutou o homem mais baixo, tentando acertar suas pernas e derrubá-lo. Mas foi como se estivesse tentando derrubar uma árvore. Pai! Lancei-me em frente, com a mão sobre o cabo da faca. Meu pai se debateu nas mãos dos soldados, retesando os músculos. Ele soprou fios de cabelo do rosto corado. Caro, fica fora disso! O comandante acenou para seus homens. Infelizmente não conseguimos chegar a um acordo, disse ele calmamente enquanto empurrava meu pai pela porta. Mas felizmente há 11 barqueiros na Nós e Bartalós, que estão atualmente sem barca. Um deles vai concordar. Não! Minha voz vacilou. A ideia de alguém que não fosse nós navegando com a cormorante me deixou com uma sensação horrível. Ela era nosso lar. O senhor não pode, ela é nossa. Minha mente girava com todas as coisas que poderiam dar errado. Os cães negros poderiam afundá-la. Eu poderia nunca mais tornar a vê-la. O comandante virou-se para mim. Qual o seu nome, menina? Caroline. Meu olhar lançava chamas em sua direção, se ele me chamasse de menina mais uma vez. Guarde essa faca, Caroline. Olhei para minhas mãos surpresa. Eu não percebera que tinha sacado a faca da bainha. Tudo tinha acontecido rápido demais. Meu choque foi tão grande que recuei. Minhas pernas atingiram a cadeira e eu caí sobre ela. Um comandante do exército da Margravina e eu havia sacado uma faca para ele. Mas ele não parecia prestes a me enforcar, nem me prender. Na verdade, ele nem parecia me ver como uma ameaça. O comandante olhou de relance para o espelho acima da escrivaninha do mestre da Bahia e ajeitou o casaco do uniforme. Ele parecia quase entediado pelos procedimentos. Devolvi a faca à bainha e saltei de pé. E meu pai? Seu pai será levado a um dos navios prisão em Antiporos. Ele terá um advogado, como é seu direito pela lei. Isso não é justo! Eu segui para a varanda. Eu tinha ouvido histórias horrendas desses navios, onde centenas de homens ficavam acorrentados na imundície esperando julgamento por crimes contra a Margravina. O senhor não tem a droga de nenhum maldito direito de abordar nossa barca sem nossa permissão. Vulgaridades não me impressionam, disse o comandante. Eu não tolero isso dos meus soldados jovens, e isso também não me agrada vindo de você. Bem, eu não era um de seus soldados. Por isso ele não podia dizer muita coisa. Os homens conduziram meu pai para os fundos do prédio. Fi pulou para as grades e foi atrás dele. Assim que saíram de minha vista, senti uma forte pontada de certeza. O comandante já estava no pé da escada da varanda. E a cormorante? Exclamei com raiva, adensando minha voz. Sua barca está apreendida. Ela vai ser confiscada e posta sob o controle do mestre da Bahia. Uma barca tinha personalidade, não era um reles objeto. Eu ardi de indignação. E eu e Fi, para onde nós devemos ir? Infelizmente você vai ter de resolver isso com seu pai. Foi ele quem fez a escolha e não eu. O senhor não deu a ele uma escolha. Eu corri para acompanhar seus passos. Devo lembrar a senhorita Oresteia que nestas águas contrabando é um crime. Ele ergueu suas sobrancelhas. E como é perfeitamente óbvio que você e seu homem-sapo eram cúmplices, pode-se dizer que vocês estão saindo dessa com facilidade. E se eu pagar a multa? Ele parou. Muito bem. Pelo tom de sua voz, eu seria capaz de dizer que ele estava perdendo a paciência. Se você conseguir produzir 60 talentos de prata e pagá-los ao mestre da Bahia, pode ficar com seu maldito pai e seu maldito barco. O comandante sabia que eu não tinha tanto dinheiro, estava brincando comigo, engoliu um nó amargo em minha garganta. Ele me dirigiu um riso afetado, como se eu fosse uma crosta de lama em sua bota. Tenha um bom dia. O começo de uma ideia é como uma água que fica na esteira de seu barco assim que você o afasta das docas. Nada além de pequenas bolhas remoendo preguiçosamente. Aí o barco se aprofunda e ganha velocidade, até que há uma onda de espumante branca transbordando pela proa. Minha ideia começou assim, um pequeno tremeluzir de coragem que cresceu. Comandante Keros! Eu corri para alcançá-lo. Espere! O que é agora?
ele exclamou, mal-humorado, com uma voz áspera e autoritária. Percebi que antes ele estava se segurando, mas agora sua paciência parecia ter se esgotado. Eu vou entregar sua carga. Era impossível que ele não estivesse ouvindo meu coração palpitar. Conheço o caminho até Valonicos, com a palma da mão, e conheço a Cormoronte. Eu naveguei com ela por toda a minha vida. Imagino que isso faça de mim uma aposta melhor do que todos aqueles outros capitães. Na verdade, eu não estava certa de tudo isso. Bom... O capitão me estudou por completo com o olhar. Eu prendi a respiração. Então suponho, senhorita Oresteia, que vamos precisar de um contrato. O mestre da Bahia, surpreso, ergueu os olhos de seus livros de contabilidade quando tornamos a entrar no escritório. O carpete ainda estava amassado perto da porta onde meu pai lutara contra os soldados. Afastei os olhos dali e me instalei com rigidez na cadeira. Então me lembrei de como meu pai tinha ficado esparramado, como se não se importasse. Forcei a me recostar até que minhas costas omoplatas tocaram a madeira. O comandante sacou uma bela folha de pergaminho do bolso do casaco e a desenrolou esticado sobre a mesa. Esta é uma carta de corso, senhorita Oresteia. Você sabe exatamente o que isso significa? Sacudi a cabeça sem sentir nada. A Margravina é a governante de Quintessa. Eu sei disso. Não sou idiota, respondi bruscamente. Ele prosseguiu. Uma capitã na posse de uma carta na Margravina não pode ser detida nem interrogada. Qualquer coisa que ela faça, qualquer atitude, mesmo assassinato ou um ato de pirataria, compreende-se que foi a serviço da Margravina. Ele tamborilou sob o pergaminho. Você agora é uma corsária. Se alguém lhe criar problema, mostra essa carta. Pensei nos cães negros, naquele cúter com canhões de 4 libras. Se eu mostrasse a eles um pedaço do pergaminho, eles provavelmente iriam rir da minha cara. E depois me matar. Mas guardei o pensamento comigo. Você vai entregar o caixote ao consulado acaiano em Valonicos. Ao completar seu contrato, vai receber 10 talentos de prata. 10 talentos de prata era uma soma incrível de dinheiro. Muito mais do que poderia valer uma carga de um caixote. E se eu fizer isso... Eu disse cautelosamente. Se eu levar esse carregamento a Valonicos sem fazer perguntas, etc., enfim. Se eu fizer, o senhor vai libertar meu pai? Vai retirar todas as acusações? Você não está exatamente em posição de barganhar aqui. Ouvi a voz de meu pai no fundo da cabeça. Você sempre está em posição de barganhar. Se acharem que não está, melhor, você já os ganhou. Dei de ombros. Está bem, então acho que não temos um acordo. O comandante retorceu o maxilar. Esta carga deve estar na barca e deixar Puntal de Éspera em 1 hora, com você ou com outro capitão. O senhor não ousaria... Mas eu sabia que sim. No fundo, uma voz baixinha dentro de mim se perguntava se a Cormorante não estaria mais segura nas mãos da Capitã Brinston ou do Capitão Crentor. Calma, senhorita Oresteia. Ele deu um suspiro. Encontrar outra tripulação iria levar tempo. Tentar argumentar com o irracional do seu pai iria, da mesma forma, levar tempo. Tempo é o que eu não tenho. Por que o senhor mesmo não leva a caixa, se é tão importante? Meus homens e eu vamos cruzar a fronteira para Caia. Existe insatisfação na capital. Nós vamos cuidar dos interesses da Margravina por lá. A caixa não é um dos seus interesses? Mocinha, nós somos soldados, não carroceiros nem barqueiros. Disse ele com desdém, como se carroceiro ou barqueiro fossem pessoas absolutamente inferiores ao comandante de uma companhia militar. Pessoas pouco relevantes. Ele deu de ombros. Cada um cumpre com seu dever. Entendi o que ele quis dizer. Ele me dizia que nossa conversa estava perto do fim. Agora eu tinha de fazer minha obrigação. A Margravina quer que eu esteja em Acaia e não perdendo horas preciosas nessa cidadezinha suja. Seus termos são aceitáveis. Se você entregar o caixote ao inspetor das docas em Valonicos, seu pai será um homem livre. Por enquanto, ele deve permanecer aqui sob a custódia do mestre da Bahia. O mestre da Bahia terminou de escrever o contrato e soprou a tinta para secá-la. Ele me ofereceu a folha de pergaminho, puxei-a pela mesa. Você sabe escrever seu nome? O comandante empurrou uma pena em minha mão. Eu olhei para ele. É claro que eu sei. Posso não ser uma comandante com um casaco bonito, mas eu não sou burra. Pelo olhar penetrante que ele me lançou, eu soube que havia irritado. Porém, ele devia estar mesmo ansioso para se livrar de mim porque não disse nada.
Meu pai dizia que você deve ler cada palavra de um contrato pelo menos 2 vezes, mas a linguagem era floreada e havia cláusulas demais que seguiam por tangentes infinitas. Eu expirei. Calma, como o rio. Tentei visualizar a água fluindo pacificamente entre pedras e juncos, mas minhas emoções estavam tão revoltas quanto ondas oceânicas. As palavras moviam-se à minha frente, como aranhas negras sobre o pergaminho. Eu desisti e assinei. Caroline Oresteia, perto do X do rodapé. Então estava feito.